Bom dia, então, galera. Olha, vamos continuar aqui nessa manhã de quarta-feira. Pena que não é sexta, né? Concordo, Otávio, nos bastidores. A gente estava aqui nos bastidores, aqui, conversando que a gente precisa de férias, com certeza. Todos nós precisamos de férias, né? Mas logo, logo vai chegar. E vamos juntar um pouquinho de força que nós temos aí para finalizar o ano com sucesso. Com sucesso, galera. Então, se mexe, faz as atividades aí, vamos recuperar. Tem as coisas postadas lá, tá bom? Alguém levantou a mão ali ou foi impressão minha? Ou foi só para tumultuar? Fui eu, é que tava clicada a mão e eu tinha que tirar. Vamos lá. Bom, galera, ontem a gente já começou a fazer uma introdução de genética, correto? Sim ou não? Quem não estava, depois pode assistir lá o vídeo, lá acho que vai ser bastante importante, ou se apropriar através de outros materiais também, né? Ninguém é obrigado a estar acompanhando. Mas ontem nós já fizemos uma introdução e hoje a gente continua. E daí eu vejo o seguinte: Rafael Varela acabou de demonstrar que os convites às vezes funcionam lá no WhatsApp, né? O cara veio para a aula para saber o que, que era aquela imagem no convite. Já valeu, já valeu. Vocês não conhecem Mendel ou conhecem Mendel? Foi a Eu primeira ouvi falar marca. dele. Foi a primeira marca de ervilha industrializadas que surgiu na Inglaterra. Brincadeira, Mendel foi o pai da genética, né, cara? Chorei! O que é, Miguel? Ele é eu sei que ele é o cara lá da genética e eu acho que ele foi a primeira pessoa que percebeu a existência dos genes. Foi alguma coisa desse gênero, assim, não tenho certeza. Muito bom, monstro. Isso aí. Então, lá, Rafael, primeira informação e depois a gente deixa sem mais. Aí vocês vão pensando. O Mendel é considerado o pai da genética, tá? Foi o primeiro a conduzir, digamos assim, tá? Conduzir com sucesso. É muito difícil a gente ficar afirmando essas coisas porque são episódios antigos, né, galera? Então, daqui a pouco os caras pegam ali, quebram uma parede e acha uma nova informação, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas hoje, há muito tempo, ele é considerado o pai da genética. Foi o primeiro a estar pensando nisso, parando para estudar isso e aí que vem legal, e experimentando. Não ervilha, não ervilha. Eu acho que depois ele comeu as ervilhas também. Mas experimentando, fazendo experimentos para ver se a ideia dele se comprovava. Aí agora a gente vem lá e volta um pouquinho, não na matéria de biologia somente, mas em todas, né? A gente tem que voltar e falar sobre ciência. Que quando a gente fala de ciência, né, ciência é conhecimento, ok? Quando a gente fala em ciência, seja ela qual área for, eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que ter um problema, depois eu tenho que ter uma hipótese para solucionar esse problema. Qual que é o próximo passo daí? Testar? Eu vou testar, exatamente. Depois que eu testar, Aí tu vê se tá certo ou não. aí tu vê. Aí quando tu vê, você vai coletar os resultados. Isso aí mesmo. Veja que não importa como você fala, o interessante é que você entenda. Então, você coleta os resultados e daí você vai fazer o quê? Você vai analisar os resultados. Aí acabou? Poxa, Cara, se Rafael, volta aí, meu. já foi embora, meu Deus. Chama ele lá. Vai, vai. E aí, depois que você coleta o resultado, analisa o resultado, o que, que você vai fazer? Você vai ver se aquela hipótese que você teve, aquela ideia para solucionar um problema é verdadeiro ou é falso. E daí, normalmente, o que, que acontece? Eu vou formular outra hipótese. Se não foi validado, ou eu vou criar uma nova hipótese para melhorar o que eu já fiz. Então, Mendel foi muito precursor nessa questão. E a outra coisa que Mendel foi precursor, cara, se o Carbone tivesse aqui, um abraço, Carbone. Nossa, tá parecendo o que aqui, né? Olha só,
Carbone estaria feliz, professor Diego também, é que Mendel usou cálculos. Aê, Rafael, galera pediu, ele voltou. Caiu? Ou ficou com raiva do professor? Rafael, talk to me. Vamos lá. Bom, vou começar a explicar aqui para vocês, mas antes vou finalizar minha fala, né? O Mendel fez muitos experimentos com cálculos, tá? Miguel, Otávio, Pedro, Rafael, Júlia, quase que foram os apóstolos aqui, né? O que acontece? Darwin, por exemplo, não entendia muito bem isso. A galera ali das outras ciências não exatas também não entendiam muito bem esse negócio de usar matemática. Então, Mendel não foi muito bem entendido. Tanto que o trabalho de Mendel com as ervilhas, tá, Rafael? Por isso está lá Mendel e as ervilhas, porque Mendel trabalhou com ervilhas, só foi reconhecido depois. Então, ele é um cara do século XIX, 1822 a 1884, e o seu trabalho só vai ser reconhecido no século XX, depois que ele morreu, claro, né? O que eu quero salientar para vocês, que é legal, falei isso na aula passada, que não, essas pessoas que trabalhavam com isso, Mendel e outros que trabalharam com isso, eles não tinham o conhecimento que vocês têm. Certo? Eles não conheciam DNA ainda. Não se sabia explicar isso. O que foi que aconteceu? Fazia os cruzamentos, a gente já vai explicar, e aí ia coletando informação. Pensando por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, buscando informação. Mas DNA não. DNA ainda não, gene ainda não. Então você imagine a complexidade para você pensar de onde vem aquilo. E isso é legal, galera, ó. Isso é legal porque essa questão explica muito o seguinte: por que muita coisa era levado para o lado do misticismo? Por que muitas coisas eram levadas para o lado de terem acontecido pela ação de um Deus, de um milagre? Porque não tinha explicação ainda. Então, isso era atribuído a outras forças. Tá? Beleza? Vamos lá. Continuando, então. Vou recapitular bem rápido. Mas antes eu tenho que apresentar, né? Tecnologias. Agora sim. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente estávamos nós aqui falando sobre DNA, sobre cromossomo, e daí a gente começou uma introdução à genética. Então, nós temos que entender o seguinte: do que a gente vai estar falando sempre? Nós sempre vamos estar falando de DNA, ok? Esse DNA, ele está dividido em fragmentos. Quem são esses fragmentos? São os cromossomos, que estão representados aqui do lado. Muito bem. Na espécie humana, tá? Em vocês, eu acho, no Homo sapiens, o que nós temos? Nós vamos ter 46 fragmentos de DNA. Então, 46 cromossomos. Ok? Aonde? Só recapitulando. 23 vieram de alguém, 23 vieram de outro alguém. Quem, galera? Vamos lá, moçada, vamos participar aí. Da onde veio 23, da onde vieram os outros 23? Um veio do pai e o outro veio da mãe. Isso, um conjunto veio da mãe e outro conjunto veio do pai. Perfeito. Quando a gente faz isso, nós vamos ter assim, ó, igual esse desenho. Primeiramente, nós vamos ter um cromossomo alinhado com o outro, mas ainda eles têm apenas uma cromátide. Isso é tudo recapitulação, galera. Uma cromátide, e depois eles podem ser duplicados. Eu estou explicando para vocês as representações. Por que se representa na forma de um X? Porque, na verdade, esse que tinha uma cromátide só,
ocorreu uma duplicação ou replicação, ou seja, eu copiei essa perninha e eu passo a ter duas cromátides. Beleza. Sabido disso, agora a gente passa para outra parte, que é o que importa agora. Esse cara aqui, vamos supostamente falar que veio do seu pai, e esse cara aqui veio da sua mãe. Ok? Beleza? Então, eu estou representando o cromossomo do pai, que é equivalente ao cromossomo da mãe. Ou seja, o gene que está colocado aqui nesse pontinho que eu estou pintando, no mesmo lugar no cromossomo da mãe, nós temos o gene responsável pela mesma característica. Eu não gosto quando isso acontece. Tudo bem, ok? Então significa que esses cromossomos, eles têm os mesmos genes, como está mostrando aqui em cima, ó. Nós temos nesse cromossomo o gene para a cor do olho e naquele ali também. Ou seja, esses cromossomos, eles são cromossomos iguais, têm os mesmos genes. A gente chama de cromossomos Homólogos? homólogos. Isso, muito bem. Por que eles são cromossomos homólogos? Porque homo significa o quê? Igual. Igual. Então, eles são iguais. Tudo bem por aqui? Galera? Sim? Tá. Sim. Isso, vamos lá. Por isso, nós temos, então, 46 cromossomos. E eu posso falar também que nós temos o quê? 23 pares. Então, sempre vai ter o do pai, que é equivalente ao da mãe, e o da mãe, que é equivalente ao do pai. Beleza? Vamos lá. Agora, aonde esse gene está posicionado, exatamente esse local, aí a gente começa a genética a revisar também, exatamente esse local onde aquele gene determinado está, nós chamamos isso de loci, ou locus gênico. Ok? Então, o que é locus ou loci? É o local aonde um determinado gene está. Aí se eu falar assim para você, e no cromossomo homólogo a ele? Quem está nesse loci? Um gene igual. Isso, o mesmo gene, ou seja, o gene responsável pela mesma característica. Ótimo. Vamos lá. Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho a representação de um gene. Como é que eu represento o gene? Através de letras. Tá? Agora, uma informação nova, que as letras nós vamos chamar... Alguém lembra? São os ácidos nucleicos, não são? Vamos lá. Não, mas já vamos puxar isso aí já. Tá? As letrinhas são representações. E essas letrinhas são chamadas de alelos. Agora vamos lá, Miguel. Tua pergunta. Vamos voltar alguns slides. Ó, olha só o que acontece. Vamos contar o seguinte. Que essa banda vermelhinha, que fica mais fácil para eu marcar aqui em cima, é um gene. Certo? Então, este é um gene. Quando eu estico o meu DNA, porque aqui o cromossomo, lembra lá que ele está condensado, todo agrupado, espiralado? Quando eu estico o meu DNA, o que eu vou ver? Eu vou ver a dupla hélice, que está aqui do ladinho. Então, você imagina que essa parte vermelha eu estou representando aqui, nesse gene número 1. Ok? Beleza? Aí, quando eu consigo adentrar o meu material genético, consigo adentrar, visualizar, fazer a leitura do meu gene, aí eu vou ver as letrinhas. Esquece isso aqui porque eu risquei ali em cima, mas usa a mesma ideia, ó. Eu estou representando o gene, ou melhor, eu aumentei o tamanho, eu consegui entrar e verificar como esse meu material genético está organizado. Aí eu vou ver as letrinhas. Ficou claro, Miguel? Entendi. Tá? Então vamos lá. Eu poderia falar que esse gene é
azão. O que esse azão representa para mim, galera? Um pedaço do material genético, que representa, ou melhor, que vai ser expresso na forma de um monte de letrinhas. Ok? Então, quando um exercício fala para você que você tem um alelo, você já tem que ir lá ligar as coisas. O alelo o que é? É a letrinha. E essa letrinha está representando o quê? Um pedaço do meu material genético que representa uma expressão, uma característica. Por exemplo, a cor da pele. Ok? Agora, esse meu alelo, ele pode ser maiúsculo, mas ele pode ser também minúsculo. Ah, então existem alelos maiúsculos e alelos minúsculos. Ok? Sim? Tranquilo? Sim. Para o B, da mesma forma, existe o Bzão e existe o Bzinho. Ok? Agora vamos lá. Pensa assim que você recebeu a azão do teu pai em um gene. E você recebeu a azão da tua mãe em um gene. Então significa que você, nesse momento, recebeu 2 azão. Então você é geneticamente azão. Ok? Agora, você poderia receber azão do teu pai e azinho da tua mãe. Aí você seria azão, azinho. E ainda você poderia receber azão do teu pai e azão da tua mãe. Desculpa, azinho do teu pai e azinho da tua mãe. E você seria azinho, azinho. E ainda eu poderia inverter isso aqui, né? Mas que não vai mudar nada, vocês vão ver. Poderia ainda ser azinho, azão. Ok? Essas representações aqui, galera, ó, essas representações aqui, nós chamamos, ó, muito importante isso, tá? Nós chamamos de genótipo. Ok? Genótipo. Então, eu vou ter, basicamente, quantos genótipos? Ali tá 4, né? Mas você falou que azinho e azão não faz diferença, né? A ordem deles. Então são 3. Isso mesmo, tá? Exatamente. Ok? Então, eu vou ter esses genótipos possíveis, a gente já vai dar nome para eles, e eles vão, olha só, isso também você tem que ficar muito ligado, ó. Eles vão determinar uma característica. E essa expressão da característica, nós damos o nome. Ué, travou aqui. Nós damos o nome. Eu gostaria de trocar a cor, mas não dá. Vamos lá. A expressão do genótipo, nós damos o nome de fenótipo. Ok? Vamos lá. Então, eu tenho o genótipo, que são os genes. O que são os genes? A representação deles são os alelos, que podem ser letra maiúscula e minúscula, a gente já vai dar o nome. E esses alelos estão representando o quê? Estão representando uma receita de letrinhas. Vocês lembram o que essa receita de letrinhas vai fazer? O que ela vai originar? Síntese proteica. Isso, muito bem. Então, o que vai acontecer? Aquelas letrinhas que o Miguel comentou antes vão dar origem a uma proteína. E a proteína produzida é que vai determinar como o meu fenótipo é. Para ficar mais fácil. Cor do olho castanho, cor do olho azul, verde. Beleza, ótimo. Por que tem isso? Porque tem uma proteína que dá essa coloração.
Beleza? Quem está comandando? O gene. Então, o genótipo comanda o fenótipo. Como é que eu faço para mudar o fenótipo, então? Você vai mudar o genótipo. Isso, você tem que mudar o genótipo. E para mudar o genótipo, o que tem que acontecer? Mudar as letrinhas? Mudar as letrinhas. Como é que é o nome disso? Não é transgênico quando você muda o gene de... Mas isso aí quem fez fomos nós, né? Mas como é que é o nome quando eu mudo o material genético? Mutação genética. Mutação. Isso aí. Então, galera, para eu mudar uma característica, o que eu tenho que fazer? Mutação Provocar genética. uma. Desculpa. provocar uma mutação. Provocar uma mutação. Tá? Mas cuidado, isso pode ser parcialmente mentira. Tá bom? Então, olha, só para a gente relembrar aqui. Então, nos meus cromossomos, eu vou ter os genes que estão sendo representados pelas letras. No cromossomo, tem um ou vários genes? Vários? Tem vários, né? Vários, ó. Vou pôr um número aqui para vocês. Nós temos aproximadamente 28 mil genes. Quantos cromossomos nós Só temos? isso? Quantos cromossomos nós temos? 46. 46. Tá? Então não tem como ter um gene por cromossomo, né? Não vai fechar a conta. Beleza? Miguel, já te... pesquisa aí para nós, cara. A gente já tira a dúvida. Vamos lá. Agora, olha só. Aqui eu estou mostrando um gene aqui em cima e outro gene aqui embaixo. Então, se liga o seguinte. Já que o alelo é a representação do gene, toda vez que eu me deparar com uma característica diferente, eu uso uma letra diferente. Toda vez que eu me deparar com uma letra diferente, eu estou trabalhando com genes diferentes. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que esse A aqui, ó, que eu estou usando, o Azão ou o Azinho, são responsáveis, sei lá, pela volta da orelha. Ok? A volta da orelha. Ok? O V, que está aqui embaixo, pode ser responsável pela volta da orelha? Se é outra letra? Acho que não, né? Por enquanto, vocês vão entender que não, tá? Então, essa aqui seria, por exemplo, responsável pela cor da pele. Então, por enquanto, tá, galera? Vamos devagar. Letras diferentes, ou seja, alelos diferentes, características diferentes. Por enquanto, ok? Mas já dou spoiler aí para vocês que tem características nossas que são formadas a partir de vários alelos, tá? Agora, olha só. Os alelos, eles vão poder ser dominantes. Quem vocês acham que são os dominantes? Ou eles podem ser recessivos. Ok? Galera, estão aí? Quem são os Sim. dominantes? Letra maiúscula ou minúscula? Pela lógica, acho que letra maiúscula, né? Isso, é isso que eu queria. A lógica. Muito bem. Então, quem são os dominantes? São os caras que têm letra maiúscula. Tá? E os recessivos são os que têm letra minúscula. E isso já leva você a entender agora, nesse momento, que quando eu falo que um alelo é dominante e o outro é recessivo, o que acontece? Esses caras aqui sobrepõem esses daqui. Ok? São sobrepostos. Galera, eu não consigo ler o chat. Alguém lê para mim, tá? Eu Por levantei favor. a mão, professor. Levantou? Pode falar, Júlia. É porque assim, ó, já que esses alelos vão definir características nossas, né? Uhum.
E o maiúsculo se sobrepõe do minúsculo. Então, quando tipo, tem aquelas pessoas que uma cor é a cor de um olho é diferente da cor do outro, isso quer dizer, então, que existem dois alelos maiúsculos? A heterocromia, isso se chama heterocromia. Ela é rara, ó, hétero, né? Deixa eu usar aqui. Hétero é o quê? Diferente. Diferença? E diferente. Heterocromia. Cromo, Cor. cor. Então, cores diferentes. É raro na espécie humana, tá? É comum, por exemplo, nos huskies siberianos, aqueles cachorros da neve. E eles, o que acontece? Abre-se outro pedaço do material genético, que não aquele que deveria abrir. Então é como se eu não respeitasse a dominância, Júlia. Muito bem. Só claro, eu estou simplificando, tá? Especificamente, para vocês poderem entender, ó. Especificamente, isso já vai jogando vocês para frente. Quando a gente fala em cor de olho, a cor do olho, nós podemos trabalhar de 5 a 8 genes. Nem nós não sabemos ainda ao certo quantos são. Então não são só 2, tá? Vamos pensar. Se eu estou falando que são de 5 a 8 genes, quantas letrinhas são? 16? No máximo 16 e no mínimo 10 letrinhas. Todo mundo entendeu? Sim. Agora sim. Sim. Porque um vem do pai e o outro vem da mãe, né? Então eu tenho sempre 2 letrinhas para cada gene, correto? Alelos. Então se eu tenho... Tá. Mas espera aí. Quando, tem uma letrinha que vem do meu pai e uma letrinha que vem da minha mãe, certo? Uhum. Quando eu tiver o meu filho, vai a letrinha, vai qual letrinha? Não entendi. Qual letrinha que vai? Top essa pergunta. Eu não vou responder. E agora, vou dar dicas, tá? Vamos lá, gente. É um teste pequenininho. Eu ia falar besteira aqui, né? Mas como fica gravado, não pode. É um teste. Essa resposta do Miguel, a resposta para a pergunta do Miguel, o questionamento dele, está lá no primeiro ano. Qual letrinha que vai? Então, a minha teoria é que ele vira uma só e daí ele passa, não é? Não. Exatamente por isso a gente tem variabilidade. Olha lá. Lembra daquele processo chamado de meiose? Sim. Isso. Lembra da meiose? Então eu vou dividir o teu material genético ao meio e vou formar um gameta. Correto? Então vamos supor que o Miguel é azão. O que o Miguel manda? Azão? O Miguel só pode mandar azão. Muito bem. Agora, e se o Miguel fosse azinho? O que ele poderia mandar? Azão ou azinho? Isso. E se o Miguel fosse azinho? Sozinho? Sozinho. Muito bom. Então significa que você poderia ser uma fonte de variabilidade nesse caso aqui, e nesses outros 2 casos você só poderia mandar um tipo de alelo. Correto? Beleza? Só que daí o que vai acontecer? Do outro lado, a mulher vai mandar também metade do seu material genético. Então, vamos lá. Se ela fosse azão, só poderia ser azão. Se ela fosse azinho, poderia ser azão ou azinho. Se ela fosse azinho, ela poderia mandar somente azinho. Aí o Miguel faz primeiro aquele momento de corte, né, Miguel? Sim ou não? O professor já ensinou em sala, né? Canta, bate asa,
Não, brincadeira. Vamos lá. Aí o que acontece? Se esse... Por que apagou? Se esse juntar com este, eu tenho um filho com essa constituição, com esse genótipo. Se esse se juntar, se for o caso, né, galera? Se esse se juntar com este daqui, ó, nossa, ficou bonito isso, hein? Eu vou ter um indivíduo assim. Se esse se juntar com este, vai ser assim. Então, significa que genotipicamente, genótipo, lembra? Genótipo são as letras. Nossa, o que eu escrevi aqui, gente? São as letras. Significa que, para que você receba uma letra, o pai ou a mãe precisam ter essa letra. Sim ou não? Preciso saber se vocês estão entendendo. Sim. Peraí, Sim. eu não entendi a última parte. Por exemplo, assim, Miguel, tem como você receber azão para uma característica se, no mínimo, a tua mãe for assim e o teu pai for assim? Tem como você receber o azão? Existe uma probabilidade. Se eles forem assim, existe probabilidade. Mas e se teu pai e a tua mãe forem assim? Ah, é totalmente improvável. Isso, entendeu agora? Improvável não, é impossível. Saquei. Tá? Entendeu o que eu quis dizer? Para que você possa receber uma dada letra, o teu pai ou a tua mãe tem que ter. Não existe aparecer a letra do nada. Agora, o que pode acontecer é uma mutação. Aí sim. Ok? Por enquanto tá tudo bem? Entendido isso? Vou apagar e vou usar aqui porque eu tenho que dar nome para todas essas coisas agora. Vamos lá. Galera, vão parando aí, por favor, tá? Lembrando assim, ó, para vocês que estão aqui e para quem vai assistir depois, é muito importante, galera, porque isso aqui é a base para poder entender genética. Não vai conseguir fazer exercício sem entender isso. Quando eu falo de genótipo, então, representação do gene, são as letras. Ótimo. Aí, quando eu falo de genótipo, eu vou ter quantos genótipos possíveis? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. E eles vão ter nomes, galera. E muitas vezes o texto do exercício vai trazer o nome. Não vai mostrar para você que é assim. Então eu tenho que ficar ligado. Quando é azão, azão, é um homozigoto dominante ou recessivo? Dominante. Dominante. Muito bem, dominante. Quando é azão, azinho, como é que é o nome? Heterozigoto. Heterozigoto. E quando é azinho, azinho? Homozigoto excessivo. Muito bem. Homozigoto recessivo. Muito bem. Muito bem. Olha para mim aqui, galera. Vamos lá? Agora eu pergunto para vocês. Nós temos 3 genótipos. Quantos fenótipos nós teríamos aqui? Professor, não sei o que é fenótipo. Então vamos lá. Vamos para o próximo slide e a gente vai ver o que é fenótipo. Fenótipo é a expressão do genótipo. Ok? Então, o fenótipo, para ficar mais fácil, é o quê? É o visual. Então, por exemplo, você, não é mais assim, tá? Mas fica fácil para entender, mas não é mais assim. Quando a gente aprendia lá atrás, vocês já aprenderam isso, talvez vocês não lembrem. Você aprendia que o olho, ele era azão, 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 azinho, a cor dele, ou azinho, azinho. Ok? E você aprendia que azão, azão e azão, azinho era o quê?
Castanho. E você aprendia que azinho, azinho era o quê? Olhos claros. Júlia, eu não esqueci de você, fica tranquilo. Tô Ok? assistindo aqui. Tá desistindo do quê? Da heterocromia? Tô assistindo aqui, professor. Eu E falei. você já conseguiu entender aonde que vai a diferença na heterocromia? Não. Então vai acompanhando, vamos tentando aí, tá? Olha lá. Então, ó, azão, azão e azão, azinho, castanho. Azinho, azinho, olhos claros. Antigamente era assim que se pensava, mas não é assim, a gente já viu que é no mínimo 5 genes, 10 letrinhas que vão ser combinadas. É uma coisa que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. São alelos aditivos, tá? Então aqui o que acontece? A cor é o quê? Fenótipo. E as letras, genótipo. Agora eu volto. Quantos fenótipos nós temos aqui nesses genótipos? Antigamente diziam que era 2, né? Igual o Não, professor mas explicou cuidado, agora. desculpa, Júlia, eu acho que eu provoquei uma confusão. Esse conhecimento aqui, que eu coloquei aqui no canto, aqui, não se aplica mais para os olhos, porque o olho tem um monte de gene, tá? Mas esta relação de azão, 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 azinho, 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 se aplica para todas as características que só tem um gene envolvido e que tem dominância, tá? Então aí você vai estar certo. Quantos fenótipos tem aqui? 2. 2 apenas. Então, olha, por que só 2? Porque o azão, azão, só tem azão. Então, só pode ter uma resposta. Agora, quando o azão se encontra com o azinho, quem é que manda? Azão. O azão, nesse momento, tá? Vão existir exceções. E quando só tem azinho, quem que manda? Quase. Azinho. O azinho. Perfeito. Aí olha o que acontece. Se a gente começar pelo menos Mendel. Esse daqui, ó, esse slide eu tinha montado, que era para finalizar ontem, mas a gente usa ele rapidinho. Que é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui mostra as supostas rotas imigratórias da população que compõe, na verdade, né? Que compõe a nossa população brasileira. Então nós recebemos indivíduos de vários lugares, né? De vários lugares ao longo da nossa história. E isso fez com que a gente tivesse diversos povos no nosso país. E gradativamente, ora mais, ora menos, característica de população mais tradicional ou não. Também não podemos negar a existência de racismo, isso é inegável e é um absurdo você negar que não existe. E também características de populações que são mais fechadas e querem manter a sua etnia, né? Um negócio meio até soa estranho isso, né? Mas a gente tem que falar que existe isso sim. Mas hora mais, hora menos, nós tivemos a miscigenação. Então nós temos parte da população muito misturada e algumas partes da nossa população ainda mantêm características dos povos que colonizaram. A nossa região é um exemplo bastante forte disso, né? Porque, primeiro, nós não tivemos tanta influência do período de escravidão brasileiro, no Brasil, na nossa região. Quando a gente passou a ter um maior cultivo, onde precisava mão de obra, já estava praticamente extinta a escravidão no Brasil, já não tinha mais. Então, quem que veio trabalhar, por exemplo, nos cafezais do Paraná? No início eram escravos. Não sei se vocês lembram disso, porque quando os engenhos faliram, o que vamos fazer com os escravos? Ah, estão plantando café lá em São Paulo, um pedaço do Paraná, Minas Gerais e tal. Então a gente pega e vende todos esses escravos para o pessoal que está lá com o café.
Então, uma parte do Paraná sofreu uma influência bem pesada desse período ainda. Mas uma parte aqui mais para o sul, não. Aí, quando você começa a observar, a gente consegue perceber que a cor da pele e as características, traços do rosto e tal, são bastante diferentes. A cor do olho é bastante diferente. Aí há uma tendência de você errar, tá? Você achar que a coloração do olho claro é mais forte ou é dominante sobre os olhos escuros, o que é errado. Também há uma tendência, baseado em observações apenas empíricas e superficiais, de achar que a cor da pele clara é dominante sobre a pele escura, que também é um erro, não é dominante. Então eu trouxe isso aqui para a gente dar uma conversadinha e para falar do negócio que eu queria que vocês tiverem um tempo aí, pesquisem. Nós estamos tendo uma pesquisa no Brasil que é a determinação do genótipo da população brasileira. Lembram o que é genótipo? Sim. Sim. Isso, genótipo, o nome já diz, né? É o conjunto de genes. Alguém quer falar? Eu levantei a mão sem querer antes. Mano, não? É sem querer? Tá. Então, está tendo uma pesquisa agora que nós estamos mapeando uma porcentagem bem considerável da população brasileira, depois vocês pesquisem isso. E isso é muito importante, porque as pesquisas, ou melhor, a indústria farmacêutica, por exemplo, tem outras coisas, a alimentícia também, mas a indústria farmacêutica, quando vai fazer um remédio, o que ela usa como base? Ela usa como base para fazer os medicamentos as características, ou seja, as informações de povos brancos, caucasianos, que são os europeus. Por quê? Porque os europeus já têm essa base de dados, então acaba usando essa base de dados. E nós, se você for ver, acabamos ficando fora, assim como os africanos também. Ou seja, um medicamento que tem uma resposta para um europeu provavelmente não terá a mesma resposta para nós. E esse projeto que vai falar assim, não, a população brasileira tem esses e esses e esses traços. Essas informações vão servir de base para as indústrias também trabalharem os seus produtos, cosmético, alimentício, farmacêutico. Então é muito importante que a gente faça esse genoma do povo brasileiro, tá bom? Continuando, e juntando com o que a gente falou agora há pouco. Então, Gregor Mendel, né, nosso Gregor Mendel, ele foi o pai da genética. Ele é o pai da genética. E o que ele fez? Aí vem lá, Rafael, vamos responder tudo agora para você. Mendel trabalhou com o quê? Mendel trabalhou com ervilhas. Por isso a brincadeira lá no convite hoje. Então, ele trabalhou com plantas de ervilha. Por quê? Ele queria ver as características, porque ele tinha uma ideia que as características poderiam aparecer, desaparecer e aparecer novamente. Ele não sabia muito bem como isso acontecia, mas ele começou a observar e formular as suas hipóteses. Quem quer falar? E encerrou a aula. É mesmo, né? Galera, tchau para vocês. Então, desculpa, eu estava me confundindo, achei que era até às 10. Galera, depois eu posto para vocês as aulas e as atividades. Não sei com quem que vocês têm aula, fala que fui eu que me perdi. Tá bom?